O Vinícius teve 2 qualificações, né? Então, eu também estive na sua qualificação e fiquei muito, muito contente mesmo por essa possibilidade de ver o trabalho concluído, ver essa tese finalizada. Eu acho que hoje em dia uma tese como a do Vinícius realmente é muito rara. Então também quero, né, como né, já foi feito antes, né, de minha parte a tese está mais do que aprovada, e eu quero realmente começar com um elogio muito grande. Hoje em dia é muito comum a gente encontrar alunos que fazem a sua iniciação científica sobre um conto de um autor. Aí eles vão para o mestrado e trabalham com outro conto daquele mesmo autor. E no doutorado trabalham com um romance daquele mesmo autor. E o Vinícius é exatamente o oposto disso. É muito raro, mas é muito raro hoje em dia mesmo a gente encontrar uma tese com esse espectro, com essa apoteose, com esse fôlego, com esse entusiasmo que o Vinícius mostra no seu trabalho. Eu talvez esteja sendo dinossáurica nessa minha consideração, mas eu acho que a gente precisa de pessoas assim, com esse grau de erudição, com essa capacidade de fluir, né, como o Vinícius faz, por gêneros diferentes, épocas diferentes, estilos diferentes, autores diferentes, mídias diferentes, e que conseguem construir um arcabouço que dá sentido a esse imenso levantamento, né, esse passeio que você faz extenso, né, pela história da literatura, né, de temas que você vai acompanhando. Sua tese ela tem um teor enciclopédico que é mais do que raro hoje em dia. Então, Vinícius, parabéns mesmo, eu fico muito feliz de poder ver esse trabalho e poder te falar isso assim, nesse momento que eu acho que é tão marcante na sua carreira. Que na verdade está começando hoje, né? Você não está no final, você pode estar no final de uma certa etapa, mas sua carreira está começando. Então eu, ao longo da minha missão, também vou apontar muito para frente, né? Para as coisas posteriores. Uma coisa que eu também queria elogiar: você toma partido, você assume uma voz. Você não apenas transcreve opiniões alheias, avaliações alheias, justificativas alheias, mas você coloca a sua leitura, a sua visão, a sua posição, a sua escolha dentro da tese. Isso é uma coisa que eu também quero deixar bem registrada, porque eu acho que é muito... É muito significativo isso, e eu acho que é uma coisa que merece um elogio muito grande. Agora, tudo tem a sua outra face, né? Eu acho que você também paga um preço por por esse fôlego tão grande, por essa caminhada tão extensa, tão exaustiva que você faz. Então, eu também vou apontar algumas coisas. Eu acho que em certos momentos, eu acho que você tem aspectos que eu realmente achei geniais. Por exemplo, a sua própria hipótese de trabalho. Eu acho que essa ideia do múltiplo
em vez do duplo. Eu achei isso realmente um achado incrível. É um elemento realmente de originalidade do seu trabalho. Pontualmente, você também tem uns achados que eu achei, assim, incríveis. Por exemplo, aquela notinha que você apresenta, em que você aponta para a coincidência de iniciais da Mary Shelley e da protagonista, né, a Margaret Saville, né, no Frankenstein. Eu acho que são momentos grandes e momentos pequenos, né, em que você tem uma visão arguta, uma ousadia, né, e uma sensibilidade para o literário que merecem menção. Tem dois detalhes pequenos, antes de eu entrar na parte mais significativa, né, nos pontos que eu realmente queria levantar, eu queria só mencionar dois aspectos formais que eu confesso que eu não gostei. Eu sugeriria você repensar. São dois detalhes muito pequenos, mas como eles estão no início do seu trabalho, um deles está ao longo do seu trabalho todo, eles chamam a atenção, né? Então, uma coisa que eu estranhei, isso está no resumo do seu trabalho, quando você apresenta o corpus da sua tese. Você divide esse corpus em corpus literário e corpus ficcional. Eu, sinceramente, achei isso, não sei, eu tropecei nisso e não me senti feliz com esse tropeço. Eu sei que lá fora, né, fora da universidade, as pessoas usam o termo ficção para essas histórias de aventuras, essas histórias que envolvem elementos fantásticos, de fantasia, de ação, de aventura, mas eu também acho que o seu corpus, que você designa assim, também não corresponde muito a isso. Na verdade, você chama de corpus literário uma coisa que lá na página 21, você inclusive vai chamar com outro nome, você diz tradição clássica. Eu também não sei se é muito, também não me deixa muito feliz, sabe? Eu acho que o que você faz no terceiro capítulo é trabalhar com obras de mídias variadas. Você trabalha com cinema, você trabalha com HQ, com quadrinhos, e nos capítulos 1 e 2, principalmente no 1, você se atém mais ao elemento, digamos assim, literário, né, propriamente dito. Né, você entra no teatro também, nem, mas eu não sei. Eu preferiria que você realmente dissesse, meu corpus e aí você põe todas as obras sem essa distinção. Não sei, enfim, cada um tem as suas coisas, né, que são difíceis de engolir, mas isso é uma coisa para você pensar. O outro elemento que eu queria mencionar, que é um detalhe também muito pequeno, isso eu comecei a ver na página 12, mas isso vai atravessar o seu trabalho como um todo, é quando você fala do Freud. E você fala, ali na página 12, você fala do unheimlich, né, enquanto o inquietante, você está usando a tradução do estranho, mas o inquietante, na tradução mais recente, é mais interessante, mas enfim, você fala do unheimlich substantivo, e aí você põe um E no final, e você fala do unheimlich adjetivo, e você põe sem o E. Ao longo de toda a sua tese, sempre que você se refere a isso, você vai se referir ao texto do Freud, ou a essa questão teórica, como unheimliche, usando o E. Em alemão, esse E vem por conta da declinação, e essa declinação, ela é determinada pelo das, que vem antes.
Na hora que você tira esse das, fica muito esquisito esse unheimliche, que parece que não tem justificativa vendo nada. E para quem não conhece alemão, vai dar a impressão de que o substantivo sempre tem um e o adjetivo nunca tem. Então, minha sugestão seria você tirar o em tudo e manter, digamos assim, o genérico, o neutro, que é sem terminação nenhuma. Isso é só uma sugestão, é um pequeno detalhe formal, que você pode seguir ou não, vai depender de você e do Cido, mas minha sugestão seria essa. Eu acho que sua tese ficaria mais lisa com esses detalhes. Bom, como eu tinha dito agora há pouco, eu falei que você tem um alcance imenso, mas que você também paga o preço por isso. E o preço que eu acho que você paga na sua tese é que, como o Cláudio, o Júlio já comentaram, né, você liga uma infinidade de autores, de obras, de tópicos, e aí eu acho que faltou você mergulhar um pouquinho mais na análise disso, né? Você faz a leitura extensa, faltou você mergulhar um pouquinho na profundidade e você tirar conclusões a partir daquilo que você arrola. Então, fica aqui, a partir de agora, uma sugestão minha, pensando em trabalhos futuros, porque eu acho que a sua tese está pronta, eu acho que isso que eu vou dizer agora não caberia você fazer agora, desenvolver agora, introduzir, mas você pensar em fazer isso em trabalhos futuros, artigos, o pós-doc, enfim. Por exemplo, eu acho que você traz, isso está na sua tese, você traz todo um vocabulário voltado a essa área do duplo, triplo, múltiplo, etc. Né? A questão da boneca, do replicante, o gêmeo, o autômato, né? Esses termos todos, eles servem para problematizar uma série de questões ligadas a esse duplo ou múltiplo, a essa legião, né, essa não unicidade e nem duplicidade do seu objeto. Eu acho que faltou você explorar essa questão. Em que medida esses termos apontam, né, numericamente há um aumento, mas esses termos apontam para um esvaziamento do humano. Eu acho que no momento em que a unicidade se perde, você passa gradualmente, quanto mais múltiplo for, mais você tem um esvaziamento, uma mecanização, e eu acho que isso você não chegou a explorar. Então, questões envolvidas aí, por exemplo, a ideia de monstruosidade. Eu fiquei esperando você, de alguma maneira, se manifestar sobre isso. Em que medida a monstruosidade afeta, entra, é consequência, ou às vezes até causa, desse processo de ampliação que você mostra no seu trabalho. E eu fiquei achando que você, nos seus 3 capítulos, você vai mostrando um caso após o outro, você tem a sua argumentação a favor dessa legião, dessa multiplicidade,
E quando você chega lá na página 229, tem um momento em que você fala nos tipos de duplos, triplos, múltiplos. E eu acho que é exatamente isso que faltou você pelo menos indicar. Eu acho que, como eu disse, não agora, mas em trabalhos futuros, eu sugeriria que você cavasse nessa mina de ouro que você achou. Porque eu acho que o que a sua tese aponta é que existem distinções. Há uma diferença entre algo que você não usa esse termo, mas algo que é uma multiplicação que vai no sentido, por exemplo, de um congelamento, de uma coisa que era dinâmica e se torna estática. Quando você fala dos vampiros, que eles deixaram de ser vivos, mas também não estão entre os mortos, eles estão numa espécie de limbo, né, fora do tempo, fora da luz, fora do convívio, né, é um isolamento. A mesma coisa a gente pode dizer para os zumbis, a mesma coisa a gente pode dizer para o alien, por exemplo, né? Aquela sensação de solidão, de ter entrado em algo e não conseguir sair, que é uma coisa, eu não lembro agora se é no terceiro, no quarto filme, a Ripley, ela chega a dizer, eu nem sei há quanto tempo eu luto contra essa criatura, sou perseguida por ela, né? Agora, esse tipo de multiplicidade não é o mesmo tipo que a gente tem em outros textos. Por exemplo, quando você fala que Deus cria o seu próprio oposto, Satã, né, me fez pensar que a gente tem o Deus Pai, o Deus Filho, também tem a ligação entre Deus e Satã, e que é uma coisa que a gente vê em muitas outras obras, muitos outros textos. Você fala, por exemplo, da possessão demoníaca. Eu acho que aqui a gente está num tipo de multiplicidade que eu talvez chamasse de modular, ela não é um congelamento, mas é algo que envolve a questão da percepção, a percepção desses múltiplos outros, a percepção de si mesmo, a percepção de si mesmo, inclusive pelos outros. É o ser e o não ser ao mesmo tempo, essa convivência de muitos múltiplos que se confundem e não se distinguem exatamente. Me faz lembrar muito aquela frase no Vento no Morro dos Ventos Uivantes, em que a Catherine fala que ela é Heathcliff. Então, afinal de contas, quem ela é? Então, essa problematização da identidade, da percepção do outro, da percepção de si mesmo, essa avaliação que é ao mesmo tempo crítica e ao mesmo tempo sensitiva. Eu acho que isso faltou no seu trabalho e seria a minha sugestão para você completar em trabalhos futuros. Porque eu acho que essa ideia do múltiplo, ela afeta talvez em 3 níveis, ou pelo menos para começar em 3 níveis. A multiplicação do corpo, uma coisa simplesmente de um invólucro, né, que assume muitos lugares diferentes. Me faz lembrar, por exemplo, da multiplicação genética, né, em Admirável Mundo Novo.
em que o embrião é como que, digamos assim, torturado para que ele crie gêmeos, né? Haja divisões em embriões diferentes. Então, a gente tem aí uma legião de embriões idênticos entre si, mas que também vão ficando mais fracos conforme o número aumenta. Então, simplesmente a questão do corpo. Por outro lado, a questão da identidade, isso se liga a uma questão também, a alma como é que fica, a noção de si mesmo como é que fica. E em terceiro lugar, a questão do nome, o papel da multiplicação dos nomes. Eu acho que em alguns momentos nas suas análises, vamos pegar, por exemplo, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. A gente não só tem dois indivíduos com índole diferentes, né? Um é manso, o outro é violento, mas junto com isso veio também um nome diferente. Então, essa denominação, esse rótulo, ele tem um papel, e você também não explora isso. Então, minha sugestão é você desenvolver isso em trabalhos futuros, porque eu acho que aí realmente é onde o seu trabalho tem uma falta. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é quanto ao papel da máscara. Tem momentos em que você fala do disfarce, mas o que eu achei mais problemático no seu trabalho, entre os dois, é quando você usa a máscara para argumentar o surgimento de um novo, né, de uma nova multiplicação, né? E eu não fiquei convencida, inclusive no próprio Dr. Jekyll e Mr. Hyde, eu não fiquei convencida com a sua apresentação. Então, essa seria uma coisa que eu também levantaria. Agora, eu vou voltar a um ponto que o Júlio comentou, que ele já tratou com você. Eu também acho que você negar a existência do duplo é muito forte. Você já respondeu ao Júlio, né? Mas eu acho que existem exemplos, por exemplo, o Visconde Partido ao Meio, do Calvino. Eu ainda acho, né, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, o Super-Homem e o Clark Kent. Eu acho que existem casos em que, pelo menos na minha visão, a gente pode falar em duplo, sem contar casos do corpo duplo, né? O centauro, o fauno, que em certo momento você menciona, não anotei a página, você menciona no seu trabalho, a sereia, né? Nessa representação meio mulher, meio peixe. Eu acho que faltou no seu trabalho que você convença o leitor dessa inexistência, que eu pessoalmente eu acho que não é o caso, mas eu acho que valeria a pena você repensar essa afirmação tão drástica que você faz, né? Porque eu acho muito válido, como eu falei no início, é muito original, é muito... Nossa, realmente é genial você trazer essa hipótese da multiplicidade, que muitos duplos não são, muito pelo contrário, né? São longe de serem apenas duplos, mas eu acho que
valeria a pena você introduzir na sua tese a ideia de que também existem duplos. É que essa simplificação de que tudo duplo também não é válida mais, mas aí também não caberia cair no extremo de negar isso. Até porque existem obras em que a ideia de uma face, né, frente e verso, né, é fundamental. Eu fico lembrando, por exemplo, a Confissão de Lúcio, do Marco de Sá Carneiro. Eu acho que é da essência do trabalho esses dois lados de uma mesma personagem. Então, eu acho que valeria a pena você trazer algumas palavras sobre isso no seu trabalho, você, nesse sentido, incluir isso na sua tese, e repensar essa posição assim tão extrema que você adotou. Para trabalhos futuros, eu também acho que você pode explorar nuances dessa multiplicidade em termos de construção do texto, em termos dos papéis desempenhados. Porque eu acho que você detém sua análise em um tópico mais temático, mas eu acho que esses elementos temáticos, eles em certos textos ganham uma dimensão que afeta a própria construção do texto. Eu vou te dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Eu não sei se você leu, deve ter lido A História Sem Fim. Na História Sem Fim, você tem um personagem que é o Bastian, que é o menino, ele encontra um livro e começa a ler. E aí ele lê sobre os personagens dentro de um mundo, esse mundo está ameaçado, é um mundo de fantasia, e esse mundo ele está sendo literalmente comido, devorado pelo nada. E esse mundo vai desaparecer se ninguém fizer nada. Então precisa-se de um herói que derrote o nada e que salve esse mundo. Então, Bastian é um personagem, ao mesmo tempo é um leitor. E em dado momento, ele descobre que ninguém dentro do texto é capaz de desempenhar esse papel. Então, ele entra dentro do texto que ele está lendo. Então, de leitor, ele se transforma em personagem, personagem de si mesmo. E no momento em que ele entra na história e salva a Terra da Fantasia, no momento já em que praticamente tudo desapareceu, você quase chegou à destruição final. Então, a salvação a partir daquele momento é a construção de um novo mundo. Então, o Bastian, ele depois de salvar o mundo, ele tem o papel, né, salvar o mundo, assim, de derrotar o nada, ele tem o papel de agora inventar um novo mundo. Então, ele se torna escritor, inventor de histórias dentro daquela narrativa. Eu acho que esse tipo de multiplicidade valeria a pena ser explorada também. Não simplesmente a multiplicidade de identidades, mas de efeito, de papel, como é que fala, dos frames dentro da obra, né? E aí seria uma sugestão minha também para outros trabalhos em que você poderia
ganhar essa profundidade, né? No início, o Cláudio, ele falou um pouquinho sobre a sua juventude, né? Eu acho que você tem um tempo enorme pela frente, né? E agora, passado a sua defesa, vai ser um momento justamente de amadurecer essas leituras, de você ampliar essa sua, essa sua descida, esse seu aprofundamento dentro dos textos. Então, essa seria a minha sugestão. Eu estive na sua qualificação, acho que em uma delas, né? Acho que você deve ter tido duas. Então, eu acho que a leitura assim, de passagens, né? Aquela página tal, eu acho que a gente já fez naquele momento. E como eu disse no início, você está de parabéns, mas assim, imensamente, gigantescamente. Então, eu não tenho realmente muito a dizer sobre o seu trabalho, que eu considero que está concluído, está finalizado, assim, com chave de ouro, né, com apoteose total. Então, eu acho que minha contribuição é muito mais para o que você pode fazer daqui para frente, a partir desse tema tão rico que você trouxe, dessa hipótese que eu acho que você defendeu muito bem e que você apresentou de maneiras tão variadas, né, dentro do seu trabalho. E é isso, eu acho que eu te fiz algumas perguntas muito minúsculas, alguns aspectos. Veja aí o que você quer comentar, o que você vale a pena, o que você acha que vale a pena né, de esclarecer agora. Mas de minha parte eu já estou satisfeita desde já. Muito obrigado, Karen, pela leitura, muito obrigado pelos elogios, certo? E primeiro em relação àquela questão que você apontou do literário ficcional, o ficcional não foi no sentido de ficção científica, né? Foi mais no ou outro gênero, foi mais na minha uma tentativa, acho que talvez não com muito sucesso, de evitar classificar essas três obras aí, né? Os dois quadrinhos e o filme, né? De tentar elaborar um, um termo guarda-chuva, talvez, para abarcá-los, né? Eu vou repensar. É que para mim, ficção, tudo na verdade é Uhum. ficção. Sim, sim, para Eu mim também também. sou. Então, não sei, minha sugestão é que ou você realmente encontre outro. Agora, pessoalmente, olha, minha opinião pessoal, tá? Eu não faria uma distinção. Você tem distinção de épocas, isso é verdade, né? As três obras do século XIX e as obras século XX, XXI, você tem uma questão temporal aí, mas eu acho que o seu trabalho, ele justamente entrelaça as coisas. Então, eu não sei, eu não gostei muito, eu não separaria, não. Uhum. Eu acho que como já foi falado antes, né, quer dizer, você vai para o mito, você vai para o teatro, é a essência da sua tese passear e costurar por coisas muito distintas. Então, eu não sei, pessoalmente eu evitaria essas gavetas, eu realmente colocaria assim, meu corpus é, ponto. E aí você coloca as obras. Uhum. Eu pessoalmente, eu não chamaria a atenção, sabe, de dizer, essas aqui são obras que parece que não cabem, eu tenho que dar Uhum. um rótulo para elas. Eu acho que é o contrário, você tem uma tese em que elas cabem.
A princípio, eu tinha colocado só o literário, né? O corpus literário, mas aí talvez embarcaria algumas questões de plataformas diferentes, né? Então aí de mídias diferentes, né? Então eu acabei optando por essa outra palavra, mas no meu entendimento é igual ao seu também. Se você usar o literário realmente para todos, aí também, né? Porque você tem um filme, por exemplo, e mesmo nas HQs, você tem a parte literária, mas tem toda a parte das imagens que faz parte da obra, né? A arte ali não é só a parte literária. Então, vocês também estaria excluindo alguma coisa, né? A minha sugestão seria realmente dizer, olha, meu corpus é sem adjetivo nenhum. Eu pessoalmente, eu acharia... Aí o leitor que se vira, sei lá, com as faixinhas, né? Mas, não sei, minha sugestão seria essa. Em relação à questão da monstruosidade, eu acabei não dando muito enfoque em algumas... um enfoque, assim, um momento somente para essa questão do monstro, né? Eu acabei diluindo, né? Como eu fiz com outras questões, né? Assim como eu falo, né? Na guisa, né? De não ter dado, por exemplo, um subcapítulo somente para o diabo, né? Talvez também seria o espaço também de colocar para a questão do monstro, né? Mas eu também acho que não é o caso agora de você, Não, não. Desculpa. né, começando a redigir esse tipo de coisa, né? Deixa eu ver aqui a próxima questão. Em relação A máscara que eu a fiquei... máscara, né? Até que ponto você vê a máscara como um elemento que necessariamente produz uma outra identidade? Porque eu penso assim, o disfarce, enquanto uma ilusão forçada, né, ele busca exatamente isso. Agora, a máscara é uma coisa artificial, ela esconde, mas eu fico me perguntando se ela realmente tem a capacidade de produzir outra identidade. E eu tive a impressão, pelo menos em certas passagens, que você considera isso. Então, aí ficou minha dúvida se é uma impressão que eu tive, se não é, se você pensa isso. Quer dizer, como você vê a máscara? Qual o efeito dela? Na minha visão, eu sigo assim, eu sigo nesse caminho mesmo, Karen, de que no momento, apesar dela, a princípio, ser, por exemplo, utilizar um exemplo para ficar no nosso caso, aqui, na conversa, né? A Noite de Reis, do Shakespeare, no momento em que o bobo ele começa a imitar o padre, enquanto eu não lembro o nome do personagem, Malvolio, acho que é o Malvolio que está preso, e aí ele começa a copiar. No meu entendimento, a partir do momento em que ele copia, ele... Esse simulacro, por conta de não produzir, então, algo perfeito, então, pela cópia, ele acaba adicionando, né? Ao copiar e sendo... Por exemplo, nos exemplos, a gente encontra sempre há um resto que diferencia essas cópias, né? No caso do William Wilson, o sussurro da voz, ou, ou no polo, ou também no outro polo, né? O resto que não se perde, no caso da escrita, né? Do Jekyll and Hyde. Nesse sentido, copiar e por conseguinte,
adicionar. Nessa visão. Ele colocou no comentário dele, não, o exemplo do Batman, né? Daria para a gente citar outros também, né? Em que realmente a máscara faz parte de um novo personagem, uma nova identidade, né? Esse exemplo eu achei muito interessante que o Cido trouxe. E aí foi outra questão também que eu acabei não abordando muito, né, nessas personagens travessas, né, nesses tricksters, né, que é algo que depois, no mesmo segundo capítulo, né, depois do Shakespeare, eu acabo também comentando um pouco com o Locke e o Odin, né, nessa díade, né, em que ambos se mascaram, sejam por disfarces aparentes ou pelos nomes, né, que eles são atribuídos, né? E aí, na questão, né, do duplo e da legião, eu vou repensar essa assertividade. Eu vou dar uma repensada, certo? Eu não prometo nada, né? Mas em relação à assertividade, eu vou com essas novas lentes aqui da banca, eu vou tentar então aí dar um novo vislumbre a elas para ver o que. Principalmente quando a gente olha certas obras, eu acho que às vezes você tem nuances que até para você quantificar é bem complicado, tá? Um exemplo que me ocorre agora são eu acho que foi traduzido como As Sereias de Titã, do Kurt Vonnegut Jr. Não sei se você conhece esse Não. texto. É um texto de ficção científica em que o personagem principal ele entra numa máquina, né, um invento, né, quer dizer, ele tem uma nave especial, ele entra nessa nave espacial, ele e o cachorro dele, e aí eles são submetidos a esse instrumento. E nesse momento ele se transforma numa onda. E essa onda, ela se estica pelo sistema solar. Então ele está na Terra, né? Chama Sirenes de Titã, porque é na Lua, né, em Titã, que ele acaba ficando mais tempo, onde ele é encontrado e tal. Mas ele, na verdade, ele está em toda parte. Então, ele é e, ao mesmo tempo, ele é o quê? Um monte de partículas? O que é uma onda? Não é nem uma partícula, né? Como é que, num caso desses, dá para falar se ele é um, se ele é dois, se ele é 1 milhão, né? Né? Então, existem exemplos em que você simplesmente você não tem nem como falar em termos de números, né? E aí, quer dizer, se você tem até casos tão extremos assim, eu acho que você também vai ter casos em que você tem 2. Por isso que eu acho que você negar o duplo, assim, categoricamente, vai fazer com que alguém levante e diga, olha, mas tem tal obra, tem não sei o quê. Eu acho que se você for sabe, menos categórico, eu acho que sua tese, ela ganha mais validade. É menos fácil de atacar você e dizer, mas tem isso, tem aquilo, e você ter que justificar ou ficar devendo essas coisas, né? Porque a literatura sempre é muito... Sempre tem um caso que você não conhece, que você não levou em consideração, e eu sinceramente acho que existem várias obras em que você realmente tem essa duplicidade muito forte, muito, sabe, como uma essência mesmo da obra.
Ah, ok, obrigado, tá, Karim, por tudo. Como eu disse, eu vou então pensar nessa questão, certo? E em todas as outras sugestões aí que você deu. Obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez, assim, realmente amei ler o seu trabalho e realmente, como eu disse no início, é uma tese rara, muito rara. Então, parabéns para você, para o Cido, muito mesmo. Obrigado. Desligar o meu som aqui já. Então, Karen, agradeço suas considerações maravilhosas e mais coisas aí, então, Vinícius, para você pensar daqui para frente, né? Isso é muito bom, isso é muito enriquecedor, né? Então, está tudo tranquilo para Karen. Eu vou passar, então, a palavra para o Alcides, fazer suas considerações. Então, o professor Alcides Santos, da Unesp de Araraquara. Boa tarde, Muito obrigado. oficialmente. Então, eu queria, ô Vinícius, se você puder ficar com a câmera ligada, não sei porque eu gosto de pelo menos ter alguém. Você gosta de ficar olhando para um computador com coisas inertes ali, me dá uma certa angústia. Então, se você puder ficar vendo a tua cara aqui, é um rastro de humanidade que ainda me consola diante desse mundo virtual que a gente está vivendo. Primeiramente, claro, agradecer ao Cido, a Vinícius, o convite, né? Que gostei muito, né? E um prazer participar de uma banca com o Cláudio, com o Júlio, que eu não conhecia. A Karen, eu acho que nós participamos da qualificação de mestrado ou do doutorado, eu e Karen? Vinícius. Acho que foi do mestrado. Foi do TCC, Acho que né? é do doutorado, não é? Acho que foi a qualificação do doutorado, não foi, Karen? Eu acho que foi do doutorado, Acho que a exatamente. qualificação não foi a Karen e a Maria das Graças, Alcides. O que eu participei? Deixa eu falar. Olha, Karen e Alcides leram o TCC do Vinícius. O TCC já faz tudo. Olha. Já faz esse tempo. Aí, na segunda qualificação do Vinícius, que seria a qualificação de doutorado mesmo, né? Porque, como o Cláudio disse no começo, a primeira qualificação de Vinícius foi a de mudança de nível. Foi uma qualificação de mestrado que mudou de nível, tá? Que precisa de dentro desse procedimento, né, o programa pede uma segunda qualificação. Na segunda qualificação, que seria uma segunda qualificação de doutorado mesmo, aí sim, infelizmente você não pôde participar em razão daquele seu problema de saúde. Tá? Verdade. Então aí participaram Karen e Maria das Graças. Verdade. Bem lembrado. Alguém com uma memória boa. A minha já está quase uma vaga lembrança. Bom, vamos lá então, Vinícius. Fica com a sua carinha aí. Bom, é o seguinte, a fala do Cláudio já estabeleceu o tom das arguições, né? A apoteose foi a palavra que ficou no ar. Então, como a sua tese tem esse caráter apoteótico, a minha arguição também. Eu escrevi um monte de coisa, eu anotei um monte de coisa em muitos diferentes frentes, assim, que eu vou ter que falar, que são questões que a sua tese suscitou, né? Então, em primeiro lugar, claro, parabéns, a tese está mais que aprovada, a sua erudição, as suas leituras são realmente, chamam a atenção, a sua capacidade de ligar obras, estabelecer relações, isso é fundamental e isso é muito louvável, como disse a Karen, né? Hoje em dia é muito comum a leitura mais reduzida da literatura, né, nas bancas.
nos trabalhos, né? Então, sem dúvida, merece todo o elogio, todo o trabalho que você fez, toda a leitura que você teve, o estofo que você conquistou ao longo desses anos, né? A gente sabe da sua capacidade, nós já nos conhecemos há algum tempo, você já foi substituto lá na Unesp, a gente sabe da sua capacidade. E como também disse o Júlio, também há, nessa passagem direto para o doutorado, há que foi justo, mas há também uma etapa que não houve, que foi a defesa do mestrado, e que, por conta disso, algumas questões mais formais não foram muito resolvidas, mas vão ser resolvidas com o tempo, né, e com o tempo, conforme você for desenvolvendo, né, os seus estudos e a sua vivência acadêmica. Tá? Então, o que eu vou dizer, eu também vou fazer como o Júlio, vou fazer algumas observações mais incisivas, sempre com a ideia de ajudar no que for possível, claro, na redação final e também nos seus trabalhos futuros. Então, dito isso, né, digo como a Karen também, o seu trabalho tem uma quantidade de leituras que é surpreendente, né? E como o Júlio e como a Karen, eu também digo que esse escopo tão grande tem o seu preço, né? Então, vamos lá. Eu vou falar, primeiro vou falar sobre algumas questões formais, depois algumas questões de conteúdo e, por último, algumas questões metodológicas. Tá? Eu nem vou entrar na questão epistemológica, porque já foi falado com o Júlio, acho que foi um termo que você usou, mas acho que pode até tirar esse termo, que não vai mudar nada, né? Então, vamos lá. Questõezinhas formais é o seguinte. Primeiro, as epígrafes, né? Por que 14 epígrafes? Eu entendi o Júlio falando, não sei se o Júlio ou o Cláudio, acho que foi o Júlio falando, essa ideia dessas vozes que povoam, entendi. Mas, assim, sinceramente, tem epígrafes ali que eu não vejo em que elas acrescentam, ou em que elas orientam o leitor, ou em que elas sugerem uma atmosfera na qual a tese vai ser lida. Por exemplo, eu estou com o texto aqui, quando você, logo no começo, você cita Marcos, né, que é o mote da sua tese, Legião é meu nome, porque somos muitos. Logo em seguida, você cita Legião, Lucas, capítulo 8, versículo 30. Né, uma repetição que não tem muito sentido. Depois você cita o Paul. Senti em um único braço a energia e o poder de uma multidão. Tudo bem, o Paul vai estar sempre presente, aí essa questão do duplo, mas não vi muito sentido nessa. Depois você cita, quer dizer, poderia até ficar isso aqui, mas depois você cita logo em seguida, é o homem da multidão. Pô, por quê? 2 vezes citado. Depois uma citação do Oscar Wilde, que eu não vi muito porquê, quer dizer, o Oscar Wilde, o que tem a ver com essa discussão toda? Eu achei um pouco fora. E o Oscar Wilde não tem muito... Bom, tem o retrato de Dorian Gray, mas fora isso não tem tanto a ver com essa questão do duplo. Então, a citação do Oscar Wilde aqui, depois a citação da Kate Chopin. Kate Chopin também não tem nada a ver com o duplo. Não vi muita razão para Kate Chopin estar aqui. A mesma coisa Virginia Woolf, né? Não vi por que a Virginia Woolf aqui. Da mesma forma, a Flor Bela Espanca. E o Barthes aqui no final. As outras citações, eu acho que procedem, mas essas, eu não vi muita razão. Sinceramente, eu não acho que elas ajudam em alguma coisa. Eu acho que as epígrafes, elas têm a função de criar uma atmosfera e de sugerir um caminho de leitura para o leitor. Então, acho que você deve resumir e deixar as epígrafes que realmente orientem o leitor para a questão que você está colocando. Tá? Essa é a minha opinião pessoal. Aliás, como tudo que eu vou dizer, você depois vai conversar com o Cido, ver se aproveita alguma coisa. Se aproveitar alguma coisa, muito bem. Se não aproveitar nada,
valeu, sem problema. Tá? Então, são resultados da leitura do seu trabalho, das suas provocações. O resumo, eu não vou falar, mas eu ia dizer exatamente o que a Karen já disse. Não entendi a separação entre corpus literário e ficcional. Primeiro, eu pensei que fosse uma questão cronológica, porque você fala de obras do século XIX e depois final do século XX, século XXI. Né? Então, achei que fosse uma separação ficcional. Mas tem também a separação por gêneros literários, por mídias diferentes e tal. Então, ou você faz o que a Karen disse, chama tudo de obras ficcionais, ou você entra em mais detalhes do porquê da separação desse corpus. Mas deixar como está, fica uma coisa estranha. A gente fica sem saber muito bem porquê dessa separação, né? E aproveitando para falar do corpus, eu acho que reforçar um pouquinho mais o porquê da escolha dessas obras. Quando você fala do corpus literário, essa escolha fica clara. A maioria são obras de referência na questão do duplo. Mas quando você fala das obras ficcionais, você diz que elas confirmam essa passagem, essa mudança do duplo para o múltiplo. Ainda fica um pouco tênue o porquê dessas obras ficcionais de final do século XX e século XXI e a relação com as obras canônicas do duplo. A ligação entre esses dois grupos de obras fica fraca. Precisa ser reforçada, precisa ser esmiuçada. O porquê disso? Né? A gente quer saber por que você escolheu essas obras e por que elas estão separadas temporalmente. Tem todo um ramo aí de primeira metade do século XX que, grosso modo, a gente chamaria de obra modernista, se bem que, eles já são precursores, claro, mas que a gente chamaria do grosso do corpus modernista, onde há toda a questão da fragmentação, que está totalmente ausente do seu trabalho. Então, a gente precisa saber por que você está lá no século XIX e depois final do século XX, começo do século XXI. Entendeu a questão? Resolver isso, explicar de alguma maneira, enfim, resolver essa questão aí. No abstract, tem problema, aí vai um puxãozinho de orelha, né? O seu inglês é maravilhoso, a gente sabe disso, e você cometeu um monte de errinhos de redação no abstract, que a gente sabe que vocês, né? Enfim, corrigir isso aí, tá? Dar uma limpada nesse abstract. Aí, uma outra coisinha, tem um monte de passagens, tem umas 8 ou 9 passagens dessa tese que são confusas. Eu anotei as páginas, depois eu te mando, eu não vou citar uma por uma aqui, mas passagens confusas. Só para dar um exemplo de uma, lá na página 12, só vou dar o exemplo da primeira. Na página 12, você diz assim... Calma que eu chego lá. Aqui. Só um segundo. Ó. Você diz aqui no meio, você está falando do doppelganger, aí você fala assim... Por exemplo, na corporeidade do outrora uno Dr. Jekyll, que, além do médico, compartilha sua morada carnal com Mr. Hyde, bem como o corpo que abarca essas duas personalidades, adaptando-se física. É uma coisa meio assim, muito longo, muita informação, que acaba se perdendo. Então, tem vários trechinhos, eu repito, depois eu te mando as páginas, que estão confusos. Precisa limpar a redação, né? Outra coisa, mania, né, de quem está começando, de quem está no início da escrita acadêmica, em várias passagens você usa coloquialismos, né? Por exemplo, só vou citar o primeiro exemplo de novo. Na página 13, na nota 4, você diz assim... se já trazer uma ideia de cópia, lá no finalzinho, apesar do termo replicação, que esses replicantes promovem quanto a quem é quem em relação ao par humano artificial, né? É um coloquialismo. Então, como esse, tem vários outros, depois eu te mando as páginas, para você limpar, né? Tem um tom acadêmico melhor. Outra coisa, que é resultado desse corpus gigantesco que você escolheu. Você cita
E é resultado também de uma certa opção metodológica, que eu vou falar mais para frente. Você faz muitas citações, muitas e muitas e muitas. Tudo bem, eu entendo, porque você está falando da teoria que vem do próprio texto literário. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas você faz muitas citações, e são citações enormes, assim, muito grandes. Elas atrapalham um pouco a leitura. Então, se você reduzir e focar naquele trecho que você quer, eu sei que você quer citar, você quer ser o mais honesto possível com a citação e dar o contexto geral para não parecer que você está citando só o trechinho que te interessa e manipula. Eu sei, a gente entende essa honestidade intelectual, mas ela atrapalha a leitura. Tem uma citação, só para citar como exemplo, na página 36 e 37, são quase 2 páginas a citação. Tá? Então, é muita coisa para fluência da leitura, isso é ruim, atrapalha um pouco. Por mais que seja vantajoso em termos de você mostrar o ponto que você quer, que está no texto, essa questão da desconstrução, vamos chamar assim, do duplo na sua origem. Tá? Mas atrapalha a leitura. É muito tempo de citação que quebra o ritmo do texto que você vem escrevendo. Tá? Outra coisa, muitos problemas com verbos preposicionados. Então, só o primeiro exemplo, página 44, você diz assim, isso é uma recorrência muito grande, por isso que eu anotei, não é uma vez nem outra não, Vinícius. São muitos casos. Então, olha, na página 44, por exemplo, quer ver? Aqui é a falta do, né? Logo assim do demiurgo e reafirmando sua aproximação com Satã, o que apontaria para o projeto, né? Então, assim, da mesma forma que falta aqui, em muitos casos você usa preposições que não condizem com o verbo, cria uma impropriedade, tá? Depois eu te mando a lista, são vários, mais de 10 casos. Só um caso de referência bibliográfica, na página 179, você está citando, seria a Bíblia, né? Uma citação de 2004, acho que seria a Bíblia, e não Barth, né? Aparece Barth, mas não tem Barth na bibliografia de 2004. Então, só verifica isso depois, o que acontece na página 179. Tá bom? Bom, termino essas anotações, essas questões formais. Agora eu vou para algumas questões de conteúdo. Primeira coisa, citação na página 15, ela não parece referendar a concepção do duplo como múltiplo. Então, veja aí direitinho, eu não vou parar muito, não vou voltar. Vamos voltar ela, vai, só essa aqui. Na página 15, você está falando... Só um segundo, aqui. Na página 15, você está citando o Júlio, né? Mas o trecho que você esqueceu, o trecho que você escolheu não parece referendar muito essa ideia do duplo como múltiplo. Escolhe um outro trecho, enfim, que seja mais adequado. Na minha opinião, se você achar que é adequado, continue. Mas eu li e não me pareceu referendar o que você havia dito, né? Bom, depois você usa o Sartre. Quando eu li o nome Sartre, eu estremeci, né? O Sartre, numa tese sobre gótico, sobre duplo, eu falei, ai, meu Deus do céu, eu já fiquei um pouco apavorado, né? E ainda você diz uma butada, assim, você diz que é bem pouco existencialista. Caramba, né? Vamos com calma, né? O Sartre fica completamente deslocado nessa tese. Eu acho que não há por que citar o Sartre. Não há, né? Sobre o múltiplo, uma tese sobre o múltiplo, duplo, eu escrevi uma nota na página 25, 26, eu disse assim, eu vou ler porque eu acho que 25, você fala do que é a literatura do Sartre,
eu escrevi assim: na minha perspectiva, que é literatura, Sartre está muito distante de qualquer tradição do duplo ou do múltiplo ou de qualquer forma de obsessão. Sartre é pragmático e sua concepção de literatura tem primariamente natureza e função social. Então, assim, eu não vi, e depois eu escrevi ainda na página, quando você cita de novo na 26, eu escrevi assim: Sartre tem um livro chamado A Imaginação, no qual ele examina a imaginação a partir de uma imagem, como uma imagem do mundo, criada pela consciência como consciência de si, ou seja, pela razão. Então, assim, não vejo muito o Sartre te ajudando em nada aqui. Pelo contrário, eu vejo aí um problema sério que um leitor de Sartre te chamaria atenção. Tá? Eu acho que ele não te ajuda, é uma coisa que você pode passar perfeitamente bem, você ficaria até melhor sem ele aqui, na minha muito humilde opinião. E aí, de novo, uma citação na página 34, que eu acho que não corrobora a hipótese da multiplicidade na origem do duplo. Depois você vê, é uma citação na página 34, tá bom? Não vou ler aqui, mas só para você dar uma olhada. Depois, na página 30, de novo, essa questão da justificativa que a gente já falou, do corpus literário ficcional, né? E aí, na página 66, eu tenho uma questão que eu acho que é importante a gente pensar. Você diz o seguinte... Deixa eu ir para 66. Só um segundo. Aqui, na página 66, você diz... Eu estou pensando nesse parágrafo que começa assim: já naquele considerado, aspas, o criador clássico, fecha aspas, do Doppelganger, portanto, o esgarçamento do entendimento de duplo é plasmado via reflexos escarlates de lentes, duplos de duplos, inventores e alquimistas satânicos, autômatos com aparência humana e humanos com espíritos maquinais. Então, a minha pergunta, o que me deu a entender disso, e aí há uma certa hesitação em definir, que a gente vai falar mais, mas a minha pergunta é: a duplicação do duplo Anabin, em Abismo, que é o que você está falando, essa duplicação do duplo, ela é a gênese do múltiplo? Então, essa questão que a Karen falou um pouco também, o Júlio, então... A questão da duplicação do duplo é a mesma coisa que a fragmentação? Então, essa é uma questão que precisa ser resolvida. Eu vou voltar a ela mais para frente. Tá? Depois teve na página 66, também você disse que as 3 edições do... Onde está? As 3 edições do Frankenstein, as 3 edições do Frankenstein seriam um evento... A impressão que me deu na leitura é que a publicação em 3 edições seria um evento premeditado que corroboraria a tese da multiplicidade na origem do duplo. Foi isso mesmo que você quis dizer? Releia o trecho, não precisa responder agora não. Releia o trecho depois e veja se não está dando a impressão do seu leitor de que, claro que não foi um evento premeditado né? Mas reveja se você não está dando essa impressão para o seu leitor, tá? Bom, na página 69, você cita o Nietzsche, né? Aparece o Nietzsche aqui. Aí eu não estremeci tanto, né? Mas eu fiquei de orelha em pé. Então, eu fui ver, bom, vamos lá ver o que o Nietzsche está fazendo aqui. Você cita o Nietzsche pela questão do Apolíneo e do Dionísio, que você está falando do nascimento da tragédia no espírito da música, né? E eu te pergunto, qual o objetivo de citar Nietzsche aqui
uma vez que o texto não investiga a dualidade apolíneo-dionisíaco a partir das premissas do nascimento da tragédia no espírito da música. Quer dizer, para que serve o Nietzsche aqui? E isso me leva a te dizer uma coisa a respeito até mesmo da escolha do corpus. Nem tudo que você lê, e você lê muito, o que é um grande trunfo seu, mas nem tudo que você lê tem que estar no seu trabalho. Você não tem a obrigatoriedade de citar tudo que você leu. Você não precisa demonstrar a sua erudição. Você é erudito. Você tem bagagem, você tem estofo. Não precisa se preocupar em demonstrar, em mostrar isso. Tá? Às vezes me dá a impressão que você quer mostrar aquela ânsia. A gente quer mostrar, muitas vezes, no começo da carreira, a gente quer mostrar que a gente leu, que a gente estudou, que a gente pode relacionar. Calma com esse afã. Né? Não precisa. Então, o Nietzsche não atrapalha, mas assim, é um autor tão grande, tão importante, para você citar um trechinho e pronto, e passar para frente e não voltar a falar dele. Então, assim, para quê? É um autor muito grande para simplesmente citar de relance, né? Depois, na página 70, você fala do primeiro nível da narrativa você está falando, se não me engano, ainda do Frankenstein. Você fala no primeiro nível da narrativa, o Walter e Margaret, também teremos... E aí eu pergunto, quais os outros níveis da narrativa? Você só fala desse primeiro e a gente nem sabe bem o que é e você não... Quais os outros? Eu fiquei curioso para saber quais os outros níveis da narrativa. Tá? Então veja esse trecho, o que você faz com ele, porque como leitor a gente fica esperando os outros, o primeiro, qual é o segundo nível da narrativa? A gente fica esperando isso, tá? Bom, depois, na página 81, você começa a falar de Derrida. E você começa, não, você vai falar de Derrida, e aí a maneira como você fala de Derrida, e Derrida tem um lugar muito especial na sua tese, você... lá naquele parágrafo que começa para Derrida, então você diz, para Derrida, a filosofia ocidental organizou o mundo em pares binários, parará, parará, parará. E aí eu digo o seguinte, só para Derrida, dá a impressão que só para Derrida isso acontece. Derrida expõe e problematiza essa constituição do pensamento ocidental binário, mas ele não foi o primeiro nem o único a detectar tal fato. Então, assim, perceber que o binarismo é a estrutura do pensamento ocidental e que esse binarismo também, eu vou falar disso depois, que esse binarismo já está assombrado pelo outro, ele não foi o primeiro, apesar de ele ter sido um dos mais eloquentes nessa questão, mas ele não foi o primeiro, né? Depois, mais para frente, você diz assim, né, na mesma sentença, para Derrida, a filosofia ocidental organizou o mundo em pares binários. Aí eu digo, a menção a Derrida, assim de forma um pouco brusca e pouco justificada, pode parecer arbitrária. Seria necessário contextualizar a questão dos pares binários para justificar a menção a Derrida. Então, muitas vezes, você take for granted o Derrida. Como, por exemplo, no fármaco, você usa o termo assim, dando uma explicaçãozinha muito, muito rápida do que é o fármaco. E não é assim. O conceito de fármaco é muito mais complexo do que você está falando ali. Então, vai citar o Derrida, contextualiza, explica um pouquinho melhor o que o Derrida está fazendo ali. Você simplesmente pega o Derrida, carrega o Derrida como seu amigão aqui do lado, e ele precisa de mais. Derrida é como Nietzsche. Né? Não estou dizendo que é igual, não estou comparando, não é isso, mas estou dizendo assim, é grande demais para ser apenas você falar do fármaco e do quase conceito. Você precisa falar mais. Inclusive, esses dois termos precisam ser bem melhor elaborados. Né? Então, é isso aí. Evitar um pouco o que pode parecer uma arbitrariedade. Trazer o Derrida, por quê? Né? Muito bem. Cido, como é que eu estou de tempo? Eu nem lembro que horas eu comecei.
Você tem 2 minutos. Putz, sério? Eu te dou mais 5. Você me dá mais 5? Obrigado. Então eu vou correr. Na página 8, depois você vai ver, na página 8, cuidado com generalizações imprecisas. Depois você cita Derrida para falar de Frankenstein, na sobreposição de falas na página 81, para mim soa estranho. Discussão sobre possessão. Sobre possessão, tem um livro muito legal do Paul Ricoeur, chamado O Mal, que ele faz uma discussão teológico-filosófica do mal, da origem do mal, que pode te interessar bastante. Tá? É um livrinho curtinho, se você... tem na biblioteca, eu tenho, se você precisar. Eu não tenho, não. Eu emprestei para algum aluno que nunca me devolveu. Né? Aqueles empréstimos a fundo perdido. Né? Uma outra coisa, nessa questão do corpus, você traz uma quantidade tão grande de elementos que, às vezes, desnorteia um pouco o seu leitor. Por exemplo, quando você vai falar da mitologia nórdica e logo depois da mitologia iorubá, eu fiquei me perguntando por quê, né? Quer dizer, se você for falar de duplos, e esses duplos... Você pode escrever milhares de páginas. Não estou dizendo que está errado, mas para quê? Eu fiquei sem entender muito por que citar a mitologia nórdica, depois citar a mitologia iorubá. Eu fiquei sem entender muito por que na sua tese, qual é a função disso. Muito bem, então agora, questões metodológicas. Isso, eu estou te cansando porque você fez por onde? Você escreveu uma tese muito boa, repito, muito boa, mas com muita informação. Então, a minha resposta não pude evitar não conseguir ser mais sintético que isso. No resumo, então, questões metodológicas gerais agora, existem algumas oscilações, umas hesitações que você precisa cuidar. No resumo, eu digo assim, parece haver um problema nesta postura que afeta todo o seu trabalho, que é o seguinte: o seu objeto de estudo é também o seu corpo teórico e a comprovação das suas afirmações. Esse procedimento, porque você quer fugir da teoria tradicional. Só que depois da teoria tradicional, tem muita coisa de teoria que revê a própria teoria. O Derrida, Baudrillard, enfim, existem tantos que você poderia ter usado. Então, a sua recusa da teoria é a recusa de uma certa teoria e a outra teoria que se faz, que é, por exemplo, Derrida, a desconstrução de uma teoria. Como Derrida, tem outros. Por isso que, de novo, você precisa dizer por que você usa Derrida. Por que você não usa Foucault, por exemplo? Você poderia ter usado Foucault, você poderia ter uma leitura pensando nos textos do Foucault. Você poderia ter uma leitura pensando no Deleuze. Quer dizer, por que você escolheu Derrida dentro desses autores que procuram rever o cânone teórico ocidental? Né? Então, esse procedimento de você escolher o corpus, o seu objeto de estudo, que é também o seu corpo teórico e a confirmação das suas premissas, isso pode recair ou no chamado círculo hermenêutico ou no silogismo puro e simples. Então, você tem que tomar cuidado ao fugir da teoria para você não cair, né, numa coisa do close reading, né, na explicação de texto que você toma como teoria. Tudo bem, a premissa de que a teoria está dentro do texto é a premissa do Paul de Man, a noção de textualidade, do Derrida, da desconstrução. Agora, você precisa tomar cuidado para você não cair no silogismo. Puro e simples. Né? Para você não ficar no close reading. E aí eu concordo com a Karen. O resultado disso e do seu corpus muito grande foi que você não mergulha em praticamente nenhuma análise. Então, a gente sente falta de uma análise, pelo menos alguma obra, uma análise mais profunda, mais detalhada, mais trazendo os conceitos e aplicando de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, eu também senti falta disso. Se da hora que meu tempo acabar, você soa a campainha aí, corta o meu áudio e pronto. E aí, uma última questão. Já acabou? Não acabou, não. Ótimo. E aí, uma outra questão
Vinícius, é que em vários momentos, aí é uma questão de texto, você trata a legião como uma entidade, quase antropomorfizando. Você fala da legião, que a legião é subjugada, que a legião faz. Você trata a legião como se fosse um agente, e não um procedimento, um processo, ou não algo que surge involuntariamente, como um espectro derridiano, como algo que assombra as identidades do simples e do duplo. Então você trata como se ela fosse um agente, como se tivesse vontade própria. Então, isso pode... Tem vários trechos, página 122, 134, 151, 227, 232, em que você faz isso. Então, eu tenho a impressão que é corrigir o texto mesmo. A legião não é um agente, não é algo que tem vontade própria e faz. É um processo de textualidade, no sentido geral, derridiano. Tá? Então, essa é a última questão. Verificar essa definição. Você não quer definir, você não quer usar conceito, mas você usa fármaco e o quase conceito do Derrida. Então, se você usa, você precisa dizer por que você usa. Porque eles estão entre a dinâmica do texto e o fora do texto, que seria um conceito. Eles fazem esse trânsito, eles assombram tanto o texto em si, que é puramente... Eles assombram tanto a pureza do literário, quanto a pureza do conceitual. Então, por terem esse grau de operacionalidade, eles não podem ser usados como conceitos. Eles são justamente aquilo que é texto e é conceito. Então, portanto, eles servem ao que você quer. Mas você precisa explicar o que é, para que o leitor que não está familiarizado com Derrida entenda o que é um quase conceito e o que é um fármaco, e por que eles são tão importantes na tua leitura. E, por último, o duplo, concordo com o Júlio, concordo com a Karen, você, em vários momentos, diz, o duplo nunca é duplo. Não, o duplo só pode ser múltiplo porque ele é duplo. Aí, a diferença, no sentido derridiano, só pode acontecer pela identidade. Se o duplo não for duplo, ele não vai poder ser múltiplo. Então, você não pode dizer que ele nunca foi duplo. Entendeu? A argumentação. Ele só pode ser múltiplo, ele só pode ser legião, porque ele é o duplo. Então, é como se a legião fosse a diferença, aquilo que assombra o duplo, o binarismo do duplo. Tá? Então, você não pode dizer nunca, porque a diferença, ela só pode acontecer na identidade, a partir da identidade. Então, essa dinâmica do Derrida que você usa na sua tese. Eu acho que explicar um pouco mais vai te dar esse fio condutor que não é teórico, mas que não é conceitual, mas é teórico. E que eu acho que você vai ganhar bastante, o seu leitor vai ganhar bastante e vai entender o porquê, então, que o duplo o múltiplo, o fragmentário, o múltiplo, já está presente no duplo desde do seu nascimento, sem que o duplo deixe de ser duplo. Mas ele é o duplo e muitos. Essa é a essência da desconstrução, que eu acho que você escolheu bem. Agora, você precisa dizer por que você escolheu e explicar esse uso do fármaco e do quase conceito. Tá bom? Desculpa ter ultrapassado o meu tempo aí, mas a culpa é sua. Tá bom, então? Obrigado pelo convite. Responde o que você quiser. Eu também fiz muitas. Responde o que você quiser, fique à vontade, tá? Eu fiz muita, mas eu não, repito, não consegui reduzir mais, tá bom? Muito obrigado, Alcides, pela sua leitura. Eu vou, então, dar uma repensada. Essa questão realmente foi uma das lacunas, né? Essa diluição da teoria que acabou, então,
né, não explorando muito essas coisas, eu vou, então, repaginar essas questões, né, dar uma pensada sobre explorar mais a questão do Derrida e também essa última questão que você falou sobre a questão do duplo, né? E em relação à pergunta que você tinha posto antes, e também vou revisar as questões ortográficas, muito obrigado, certo? Que você apontou. Em relação à epígrafe, foi a questão da multiplicidade que eu elegi, certo? Para dar realmente esse assombro, certo? Essas questões, né? A epígrafe do Oscar Wilde é justamente do retrato de Dorian Gray. É um momento em que o narrador está digredindo sobre esse assunto. A questão do Sartre foi uma provocação mesmo, certo? Foi intencional mesmo a provocação, certo? Mas eu vou dar uma pensada sobre removê-lo, ok, ou não. Não prometo nada, né? Mas vou pensar, certo? E a questão da duplicação do duplo será a gênese, né, da legião. Eu acredito que seja uma das artimanhas dela, certo? A duplicação, o duplo do duplo, né? A cópia da cópia. Eu acredito que nesse sentido, pelo menos na minha visão, eu veja como fragmentário. E daí, como um dos processos pelos quais a legião se alastra, Vinícius, deixa eu te interromper, só dar uma dica. Aí existe uma complicação que é a seguinte: o duplo do duplo, o duplo anabim, o duplo em espelho, ele produz a replicação do duplo ad infinito. Certo? A gente pode encontrar isso no Borges. Né? Agora, uma outra coisa que está mais pro lado do Derrida é a ideia da repetição e da diferença. Derrida, Deleuze. Então, assim, na repetição do duplo, no próprio processo de identidade do duplo, na sua repetição, essa repetição ela é a parte nietzschiana do Derrida, né? Ela já é uma repetição com diferença. Ele vai usar, inclusive, o termo iterabilidade ou a iteratividade. Então, é uma questão teórica que é delicada, mas para você pensar, se a duplicação em espelho ela é uma duplicação linear à la Borges, ou se essa duplicação ela é a duplicação com a diferença. Ela é repetição com a diferença, que, aliás, é um título, um livro do Deleuze, né? Então, você percebe que é uma questão teórica delicada, mas que vale a pena você pensar um pouquinho, tá? Ok. Em relação aos níveis da narrativa do Frankenstein, o primeiro que eu falo ali, o nível é a carta, né? São as cartas do Capitão Walton. E depois vem a inserção da narrativa do Victor a ele, que já conta com não é escrito somente, né? Não é o relato ditado, não é somente o relato ditado por Victor ao Walton, mas também conta com a edição do próprio cientista, né? Como pelo menos na terceira versão que eu uso, né? E aí o terceiro nível seria a história do monstro, né? Perfeito. Diga aí só pro leitor, tá? Eu vou revisar essa parte. E as três versões, né? A minha intenção não foi falar que houvesse uma premeditação,
mas seria o toque da legião. Seria o momento em que ela atua extra-literariamente, certo? Nessas 3 versões. Ou seja, que a coincidência não foi uma coincidência. Uhum. Tá, explica isso. Tá. Entendi. Foi nesse sentido, né, que eu quis dizer. Mas aí eu vou tentar deixar um pouco melhor escrito. Em relação à relação entre os mitos, eram os mitos que eu conhecia. Foi essa a disposição deles. Por isso que eu expus aqui, o mito nórdico, o egípcio, o iorubá, certo? A Bíblia foram os de meu conhecimento. Foi essa seleção que eu fiz. Foi tão arbitrário, né? Mas algo que talvez eu tenha esquecido de pôr no segundo capítulo também, né? E eu acredito que seja isso. Esqueci de alguma coisa, Alcides? Não, tranquilo, Vinícius. Então foram respostas à leitura da sua tese, e você fica aí à vontade para pensar com o Cido sobre o que pode ser, enfim, essas anotações, essas sugestões que eu fiz, tá bom? Mas de qualquer forma, te dou os parabéns, a tese está muito boa, a envergadura de leitura, e isso realmente, como a Karen enfatizou, é difícil a gente ver uma tese com esse fôlego hoje em dia. Então, tranquilo, eu estou satisfeito. Muito obrigado, Alcides. Tá bom? Só faltou o bolinho de fubá mesmo. Esse fica por conta da imaginação, né? Pois é. Quando acabar tudo isso, a gente faz um encontro presencial e come bolinho de fubá. Perfeito, estou satisfeito. Bem, então, com mais este round, não estou vendo muitos hematomas ainda, não. Mas tudo bem. Eu ainda vou dar hematomas, pode ficar tranquilo. Não agora, né? Então, agradeço, Alcides, pelas suas sempre perturbadoras colocações. Adoro essa perturbação, é incrível isso, amo. Enfim, perturbadora no bom sentido, tá? Por favor, continue perturbando, por favor, tá? Então, finalizamos, então, a arguição, né? E agora, né, nós vamos entrar no momento protocolar, num novo momento protocolar, em que a banca vai, então, se reunir para avaliar, né, para deliberar diante da arguição, do trabalho apresentado. Então, nesse momento, né, manda o protocolo que todos, né, se retirem momentaneamente, né, da sala virtual, né, Vinícius e todos os demais, né, e só vai ficar, então, eu e a banca, tá? Então, assim, calma, antes de todo mundo sair, uma instrução, tá? Vamos colocar assim, a banca vai deliberar, vai conversar e tudo mais, e nós vamos precisar emitir um parecer, tá? Então, isso, eu imagino que, queria até ver com a banca, vocês acham que em meia hora, talvez a gente consiga, 40 minutos, fazer isso? Ou talvez antes, mas vamos colocar meia hora? O que vocês acham? Meia hora, acho que tá bom. Acho que tá bom, né? Então, ó, meia hora. Oi, Karen, perdão? Não vai ser mais do que isso, não. Então tá ótimo. Então, ó, vamos estabelecer meia hora, tá? Então, daqui meia hora,
todo mundo que está fora da sala, né, retorna, principalmente o Vinícius. Então, o Vinícius não vai embora, certo? Tipo, para outro lugar, tá? Tipo, outro cômodo da casa, por exemplo. Então, daqui meia hora, você retorna. Quem mais quiser retornar, pode retornar também para a leitura do parecer, tá bom? Então, eu peço, então, que o Vinícius e todas as demais pessoas que não fazem parte da banca, por favor, se retirem momentaneamente da sala, e 6h10, então 18h10, vocês retornam, todos retornam, tá bem? Ok. Até então, vamos lá. Maravilha, estamos... Deixa eu ver, só nós estamos, enfim, né? sós. Enfim, sós. Então, espera aí, antes de vocês falarem qualquer coisa, ou parar a gravação, tá?